Aqui é o Marcelo Sampaio, fundador deste canal. Considere-me o seu aliado tático e estratégico na jornada em busca da independência financeira, numa relação saudável com seu dinheiro e no desenvolvimento das habilidades e comportamentos que te levarão a esse objetivo. Preste muita atenção ao que vou te dizer agora. Este conteúdo não foi desenhado para o seu tempo livre. Eu sei que você quer estar com quem ama, quer descansar no seu tempo livre, e respeitamos profundamente isso. Este conteúdo foi desenhado estrategicamente para o que chamo de seu tempo de elite, enquanto seu corpo está em movimento, seja no deslocamento para o fórum, no trânsito entre audiências e reuniões, ou no seu treino. Vamos hackear a sua liberdade. Utilizaremos janelas fisiológicas de baixa carga cognitiva para transformar tarefas mecânicas em alta performance intelectual, aproveitando a química do seu movimento para consolidar um repertório que o estresse da burocracia e do tempo de escritório jamais permitiria. Neste exato momento, enquanto você dirige ou treina, seu córtex pré-frontal está livre do estado de alerta clínico. O cortisol começa a ceder. É aqui, nesta janela fisiológica, que você deixa de ser o operário do sistema e assume a cadeira de arquiteto da própria liberdade. Deixa eu te contar sobre dois homens. O primeiro se chama Ronald Read, filho de Vermont rural, primeiro da família a se formar no ensino médio, e fazia isso pegando carona, todo dia, para chegar até a escola. Durante décadas, Ronald consertou carros num posto de gasolina, varreu chão de loja de departamento, comprou uma casa de 2 quartos por $12.000 aos 38 anos e nunca se mudou de lá. Seu principal hobby, segundo os amigos, era cortar lenha. Ronald Read morreu em 2014, aos 92 anos, e então o mundo ficou sabendo da verdade. Esse faxineiro rural tinha deixado $6 milhões para o hospital e a biblioteca da sua cidade. 8 milhões no total em patrimônio acumulado. Sem herança, sem loteria, sem MBA, sem Wall Street. Ele simplesmente poupou o que podia e investiu em boas empresas, por décadas, sem parar. O segundo homem se chama Richard Fusconi, Harvard, MBA, executivo da Merrill Lynch, aposentado aos 40 anos para se dedicar à filantropia. Revistas de negócios o chamavam de um dos 40 líderes mais brilhantes, abaixo dos 40 anos de idade. Em meados dos anos 2000, Fusconi tomou empréstimos pesados para expandir uma mansão de 18 mil pés quadrados, em Greenwich, Connecticut. 11 banheiros, 2 elevadores, 2 piscinas, 7 garagens, um custo de manutenção mensal de $90 mil. Aí veio 2008. Em 2014, 5 meses antes de Ronald Read assinar o testamento deixando sua fortuna para a caridade, a mansão de Fusconi foi a leilão de execução hipotecária. 2 vidas, 2 resultados. E a diferença não foi inteligência, não foi educação, não foi conexão, foi comportamento. E é exatamente sobre isso que falaremos durante os próximos 87 minutos e meio. O livro se chama The Psychology of Money, escrito por Morgan Housel, publicado em 2020. Housel é sócio da Collaborative Fund e um dos colunistas financeiros mais lidos do mundo. Este não é um livro de fórmulas, não é um livro de dicas de investimento. É um livro sobre como os seres humanos pensam sobre dinheiro e por que esse pensamento nos sabota sistematicamente. A tese radical. Aqui está a tese central de Housel, e ela é incômoda para qualquer pessoa que passou anos estudando finanças formalmente. O sucesso financeiro tem pouco a ver com o quanto você sabe, e muito a ver com como você se comporta. Repito, o sucesso financeiro tem pouco a ver com o quanto você sabe. Isso destrói o argumento de que mais educação financeira formal resolve o problema, que mais certificações resolvem, que mais planilhas resolvem. Isso é o que Housel chama de tratar finanças como física, como se houvesse fórmulas neutras que, quando aplicadas corretamente, sempre produzem os resultados certos. Mas finanças não são física. Finanças
são psicologia com números na frente. Em neurociência, existe um conceito chamado affective forecasting, nossa capacidade de prever como vamos nos sentir no futuro. Pesquisas do psicólogo Daniel Gilbert, de Harvard, demonstram consistentemente que somos péssimos nisso. Superestimamos o prazer que teremos ao comprar aquele carro novo. Subestimamos o quanto nos adaptamos rapidamente às novas aquisições. Um fenômeno chamado hedonic treadmill, ou esteira hedônica. O que isso significa na prática? Significa que o executivo que compra a mansão de $90 mil por mês acredita, no momento da decisão, que esse prazer vai durar, que a sensação vai persistir. A neurociência diz, não vai. Em 6 meses, aquela piscina indoor é apenas o pano de fundo da rotina, e ele já está olhando para o que vem a seguir. Enquanto isso, Ronald Read não precisava de mais, porque Ronald Read nunca entrou na esteira. A desconstrução do status quo. Agora preciso fazer uma provocação direta para quem está me ouvindo. Você estudou, muito. Talvez tenha se sacrificado de formas que poucas pessoas ao seu redor entendem. Talvez tenha aberto mão de tempo com família, de sono, de saúde, para chegar onde está hoje. E depois de tudo isso, você ainda sente que o dinheiro não coopera, que o salário nunca é suficiente, que os gastos sempre encontram o nível da renda, que cada aumento traz consigo uma expansão de estilo de vida, que absorve exatamente o novo espaço criado. Isso tem um nome técnico. Em economia comportamental, chama-se lifestyle inflation, inflação do estilo de vida, mas o mecanismo por baixo é ainda mais fascinante. Trata-se do que o sociólogo Thorstein Veblen chamou, em 1899, de consumo conspícuo. O consumo não como função de utilidade, mas como sinalização social. Você não compra o carro, você compra a mensagem que o carro envia para os outros. O sistema de recompensa do cérebro humano, o circuito mesolímbico dopaminérgico, foi calibrado pela evolução para maximizar status dentro do grupo. Isso fazia sentido na savana, onde status determinava acesso a recursos, parceiros e proteção. O problema é que esse sistema não foi atualizado para o mundo moderno, onde o grupo de referência é agora composto por celebridades no Instagram, colegas de universidade que postam fotos de viagens internacionais, e o vizinho que acabou de trocar de carro. Neurocientistas chamam isso de comparação social ascendente, e ela é biologicamente viciante. Libera dopamina quando você sobe na hierarquia percebida, e cortisol quando você vê alguém acima de você. Cada produto de luxo é, no fundo, uma venda de dopamina embalada em couro italiano. E enquanto você está nessa corrida, Ronald Read está cortando lenha. Vou fazer uma proposta antes de entrarmos nos capítulos. Este livro tem 20 capítulos, e vamos percorrer os mais importantes com você hoje. Mas antes de chegarmos às estratégias, à neurociência da riqueza, ao compounding e ao poder do tempo, precisamos estabelecer um primeiro compromisso. O compromisso com a honestidade sobre o seu próprio comportamento. Não com julgamento, não com culpa. Housel começa o livro com uma frase que eu considero uma das mais libertadoras que já li, em finanças. As pessoas fazem coisas malucas com o dinheiro, mas ninguém é louco. Todos nós tomamos decisões financeiras que fazem sentido na nossa própria estrutura mental, construída pelas nossas experiências únicas, pelos nossos medos específicos, pelas nossas esperanças particulares. Segundo pesquisas do National Bureau of Economic Research, as crenças financeiras formadas entre os 18 e os 25 anos de idade são as mais resistentes à mudança racional ao longo de toda a vida adulta. Elas se tornam parte do que os psicólogos chamam de esquema cognitivo, uma lente de interpretação da realidade que filtra automaticamente as informações que não se encaixam nela. Em termos práticos, se você cresceu num ambiente onde dinheiro era sinônimo de escassez, sua mente vai sabotar subconscientemente qualquer estratégia de acumulação, não importa o quanto você racionalmente saiba que ela é correta.
É como tentar instalar um software novo em cima de um sistema operacional que não foi atualizado. O software é bom, as instruções são corretas, mas o SO, o sistema operacional emocional que você carrega, rejeita a instalação. O trabalho que faremos aqui não é te ensinar mais fórmulas, é te ajudar a atualizar o sistema operacional. O panorama. The Psychology of Money está organizado em 20 capítulos relativamente curtos, cada um com uma tese própria. Morgan Housel não tenta te vender um sistema, não tem uma planilha mágica. O que ele faz, com rara elegância intelectual, é dissecar padrões humanos, que se repetem através de gerações, culturas e níveis de renda, e mostrar como esses padrões determinam resultados financeiros, com muito mais força do que qualquer estratégia técnica. Para cada conceito central que abordaremos, faremos o que academias financeiras raramente fazem: conectar o argumento econômico com a neurociência, com a psicologia comportamental, com a teoria dos sistemas, com a economia do status e com a teoria dos jogos. Por que isso importa para você especificamente? Porque você opera num ambiente de alta pressão, alta demanda cognitiva e alta exposição a símbolos de status. Você tem colegas que ganham bem e gastam ainda melhor. E, ao mesmo tempo, tem uma janela temporal limitada para construir a liberdade, que te trará independência real. Housel vai te mostrar que a solução não está em ganhar mais. Está em entender, com profundidade cirúrgica, como você pensa sobre o que já tem. Respira fundo. A partir daqui, as próximas horas não vão mais ser iguais. Capítulo 1. No One's Crazy. Vamos ao primeiro capítulo. Housel abre com uma pergunta que parece simples, mas é devastadora para a teoria econômica clássica. Por que pessoas inteligentes fazem coisas financeiramente estúpidas? Sua resposta é elegante e brutal ao mesmo tempo, porque estúpido é uma avaliação externa. De dentro, a decisão sempre faz sentido. 2 economistas do National Bureau of Economic Research, Malmendier e Nagel, analisaram 50 anos de dados de finanças pessoais nos Estados Unidos. O resultado é perturbador para qualquer economista clássico. As decisões de investimento das pessoas são determinadas não por análise racional, mas pelas experiências econômicas vividas durante sua própria geração, especialmente nos primeiros anos da vida adulta. Quem cresceu durante a hiperinflação investe menos em títulos pelo resto da vida. Quem entrou no mercado durante um bull market assume mais risco por décadas, não por análise, por cicatrizes emocionais. Em termos neurocientíficos, isso tem um nome preciso: memória episódica emocional. Experiências carregadas de emoção, medo, perda, euforia, são processadas pela amígdala e consolidadas no hipocampo, com força desproporcional às experiências neutras. Isso é biologia, não fraqueza. Quando os mercados colapsam, um investidor que viveu a crise de 1929, através dos relatos dos pais, reage diferente de um trader de 28 anos, criado no mercado em alta dos anos 90. Eles olham para o mesmo gráfico, mas o sistema nervoso de cada um lê histórias completamente diferentes. Isso se conecta ao conceito de disponibilidade heurística de Kahneman e Tversky. Tendemos a estimar a probabilidade de eventos futuros, com base na facilidade com que exemplos semelhantes vêm à mente. E o que vem mais facilmente? Os eventos que vivemos com mais intensidade emocional. O servidor público que viu colegas perderem tudo, no Plano Collor, de 1990, tem um sistema heurístico completamente diferente do colega que entrou para o serviço público em 2005 e só conheceu estabilidade. Ambos racionalmente sabem o que aconteceu, mas apenas um sente o que aconteceu. E nas decisões financeiras sob pressão, é o sistema límbico que vota, não o córtex pré-frontal. Cada um de nós é como um geólogo, lendo camadas de rocha. O problema é que cada um de nós só consegue ler as camadas da nossa própria escavação, e confundimos nossa escavação com a geologia inteira do planeta.
A conclusão prática do capítulo 1. Antes de julgar qualquer decisão financeira, sua ou de outra pessoa, pergunte: que experiências construíram esse comportamento? Porque ninguém é louco. Todos são prisioneiros do passado que viveram. Capítulo 2. Luck e Risk. Agora Housel avança para algo que a maioria dos livros de negócios simplesmente não tem coragem de dizer. Bill Gates é genial. Também teve sorte de 1 em 1 milhão. Gates foi para a Lakeside School, em Seattle, uma das raríssimas escolas de ensino médio no mundo a ter um computador, em 1968. Não apenas qualquer computador, um terminal conectado ao mainframe da General Electric. A probabilidade de um adolescente americano de 1968 ter acesso a esse equipamento era literalmente de 1 em 1 milhão. Mas Housel vai mais longe. Havia um terceiro gênio no grupo de Gates, Kent Evans, tão talentoso quanto Gates e Allen. Mesma escola, mesma visão, mesmo potencial. Evans morreu num acidente de alpinismo antes de se formar no ensino médio. Probabilidade, também 1 em 1 milhão. A mesma força, a mesma magnitude. Um construiu o império, o outro não chegou a experimentar a vida adulta. Sorte e risco são irmãos siameses. Economia e teoria dos jogos. Em teoria dos jogos, existe o conceito de resultados contingentes, situações onde o resultado final depende de variáveis fora do controle do jogador. O economista Robert Shiller, Prêmio Nobel, quando perguntado o que mais gostaria de saber sobre investimentos, respondeu sem hesitar: o papel exato da sorte nos resultados bem-sucedidos. Esta é uma resposta extraordinariamente honesta, vinda de um dos maiores economistas comportamentais do mundo, porque ele sabe que atribuir sucesso à sorte é socialmente punido, é visto como inveja, e atribuir fracasso ao risco em vez das próprias decisões é visto como desculpa. Então a convenção social nos força a fingir que o mundo é mais meritocrático do que é. Psicologia comportamental. Isso ativa o viés cognitivo chamado de atribuição fundamental de erro. Tendemos a atribuir o sucesso próprio à habilidade interna e o fracasso dos outros a falhas de caráter. Enquanto atribuímos nosso próprio fracasso à má sorte e o sucesso alheio à vantagem externa. O resultado é um sistema de crenças completamente distorcido sobre como a riqueza funciona. Teoria dos sistemas. Em termos de teoria dos sistemas, estamos falando de feedback loops, com ruído não controlado. Um sistema financeiro pessoal tem variáveis controláveis, taxa de poupança, diversificação, controle emocional, e variáveis não controláveis, momento econômico do nascimento, país de origem, recessões imprevisíveis, pandemias, guerras. A armadilha é tratar o sistema como se fosse inteiramente controlável. Isso leva à superconfiança, e a superconfiança, como veremos, é a precursora do colapso. A conclusão prática do capítulo 2. Seja cuidadoso em quem você admira. Seja cuidadoso em quem você condena. E quando avaliar seu próprio sucesso, tenha a humildade intelectual de perguntar: quanto disso foi habilidade e quanto foi o timing certo de nascer? Capítulo 3. Never Enough. Housel conta a história de Rajat Gupta, de Calcutá, órfão ainda adolescente. Tornou-se CEO da McKinsey, a empresa de consultoria mais prestigiada do planeta. Sentava no conselho do Goldman Sachs. Trabalhava em filantropias com Bill Gates. Valia $100 milhões. E então foi preso por insider trading. E Bernie Madoff. Seu braço legítimo de negócios rendia entre 25 e 50 milhões de dólares por ano. Era genuinamente rico e genuinamente respeitado. Mesmo assim, construiu a maior fraude financeira da história. Housel coloca a questão com precisão cirúrgica. Para ganhar dinheiro que não tinham e não precisavam, eles arriscaram o que tinham e precisavam. Psicologia do consumo e status. Precisamos introduzir aqui o conceito de comparação social ascendente, em espiral. Um jogador de beisebol, estreante, ganha $500 mil por ano.
É rico por qualquer definição razoável, mas joga no mesmo time que Mike Trout, com contrato de 430 milhões por 12 anos. Comparado a Trout, o estreante é pobre. Trout ganha 36 milhões por ano, mas os gestores de hedge funds do top 10 ganharam pelo menos 340 milhões em 2018. Comparado a eles, Trout é mediano. Esses gestores olham para Warren Buffett, que aumentou seu patrimônio em 3,5 bilhões em um único ano. E Buffett pode olhar para Jeff Bezos, que ganhou 24 bilhões em 2018, mais por hora do que o jogador estreante ganha em um ano inteiro. O teto da comparação social é tão alto que virtualmente ninguém o alcança, o que significa que é uma batalha que não pode ser vencida. A única forma de ganhar é recusar-se a jogar. Neurociência. O sistema nervoso humano foi calibrado para monitorar posição relativa dentro do grupo, não posição absoluta. Isso foi adaptativo na savana. O problema é que o grupo de referência moderno é infinitamente maior e mais visível. A dopamina que deveria ser liberada ao superar o vizinho, agora compete com o Instagram do colega em Mônaco, a Forbes, que celebra bilionários de 28 anos, e o LinkedIn e Instagram, que transformam cada conquista em performance pública. O sistema nervoso registra tudo isso como ameaça de status. Cortisol sobe, urgência aumenta, decisões de risco tornam-se irresistíveis. Teoria dos sistemas. Em cibernética, isso é um feedback positivo descontrolado, um loop que se amplifica em vez de se estabilizar. Quanto mais você tem, mais intensa se torna a necessidade de ter mais, porque o grupo de referência se expande proporcionalmente ao sucesso. A homeostase financeira saudável requer interromper esse loop conscientemente. Requer o que Housel chama de enough, o suficiente. A conclusão prática do capítulo 3. A habilidade financeira mais difícil não é saber onde investir. É saber quando parar de avançar os postes da meta. É definir, de forma deliberada e soberana, o que é suficiente antes que o mercado, o status e a comparação social o façam. E eles sempre o fazem de forma mais cruel. Capítulo 4. Confounding Compounding. Agora chegamos ao capítulo que é talvez o mais contraintuitivo do livro. O patrimônio atual de Warren Buffett é de aproximadamente 154,5 bilhões de dólares. 154,2 bilhões desse total foram acumulados depois dos 50 anos. 151,5 bilhões foram acumulados depois dos 65 anos. Repito, o investidor mais rico do mundo acumulou mais de 98% de toda a sua riqueza depois da aposentadoria normal. Não por ter os maiores retornos, por ter começado cedo e nunca parado. Matemática do efeito composto. Housel faz um experimento de pensamento devastador. Jim Simons, da Renaissance Technologies, tem o melhor track record de investimentos da história. 66% ao ano desde 1988. Buffett rendeu 22% ao ano, 3 vezes menos. O patrimônio de Simons é de 21 bilhões. Buffett tem 154 bilhões. Por quê? Porque Simons só encontrou seu ritmo de investimento aos 50 anos. Buffett começou aos 10. E se Simons tivesse aplicado seus 66% ao ano pelos mesmos 70 anos de Buffett? Seu patrimônio seria de 63 quintilhões de dólares, um número que não existe na economia real, mas que mostra o que a matemática exponencial produz quando o tempo certo é inserido na equação. Neurociência do pensamento linear. O problema é que nosso cérebro não foi construído para pensar exponencialmente. O córtex pré-frontal humano é extraordinariamente capaz para pensamento linear. Progressões aritméticas, comparações diretas, estimativas proporcionais. Mas o pensamento geométrico, onde cada período multiplica o anterior, é profundamente não intuitivo. Se eu pedir que você calcule 8 mais 8 por 9 vezes, de cabeça, você resolve em segundos.
A resposta é 72. Mas 8 multiplicado por si mesmo 9 vezes? Seu cérebro vai se recusar. A resposta é 134 milhões. Essa diferença é precisamente porque a maioria das pessoas subestima consistentemente o poder de retornos medianos mantidos por muito tempo e superestima o valor de retornos extraordinários de curto prazo. Metáfora das eras glaciais. Housel usa uma das metáforas mais belas do livro. Cientistas estudaram por décadas o que causa as eras glaciais. As teorias eram grandiosas: erupções vulcânicas, deslocamentos de continentes. Mas a resposta real, descoberta pelo meteorologista Vladimir Köppen, foi surpreendentemente simples: verões levemente mais frios que o normal. Não catástrofe, apenas verões um pouco menos quentes, que deixam camadas de neve do inverno anterior sem derreter. Essa neve reflete mais luz solar no ano seguinte, deixando o verão ainda mais frio, que deixa mais neve, que reflete mais luz. E em algumas centenas de anos, uma era glacial cobre o planeta. Como a glaciologista Gwen Schultz resumiu, não é necessariamente a quantidade de neve que causa as camadas de gelo. É o fato de que a neve, por menor que seja, dura. Não é a magnitude do retorno, é a persistência. Teoria dos sistemas. Em teoria dos sistemas, o compounding é um feedback positivo controlado. Cada ganho se torna capital para o próximo ciclo, mas o sistema só funciona se a interrupção for evitada. Um único saque forçado, um único momento de pânico, que leva à venda no fundo, e décadas de compounding são destruídas. A conclusão prática do capítulo 4. A pergunta não é qual o melhor fundo do momento. A pergunta é: qual estratégia eu consigo manter por 30 anos, sem interromper? Retornos medíocres persistentes vencem retornos extraordinários inconsistentes. Sempre. Capítulo 5. Getting Wealthy versus Staying Wealthy. Jesse Livermore, o maior trader do mundo em 1929. Em outubro daquele ano, o pior mês da história do mercado americano, ele apostou contra o mercado e fez o equivalente a 3 bilhões de dólares, em um único dia. Tornou-se um dos homens mais ricos do planeta. 4 anos depois, tinha perdido tudo. A mesma mente, o mesmo talento. Mas depois de 1929, escalou as apostas continuamente. A confiança de quem ganhou bilhões se tornou a arrogância de quem acreditava ser invencível. E o mercado, que não respeita a invencibilidade, cobrou a conta. Psicologia comportamental. Housel identifica aqui um viés devastador, a narrativa da sequência de vitórias. Quando estamos numa sequência de acertos, o sistema dopaminérgico interpreta isso como evidência de habilidade superior, não como ciclos aleatórios. Cada vitória aumenta o risco assumido na próxima, até que a inevitável reversão à média chega com força proporcional ao excesso de confiança acumulado. Warren Buffett, Charlie Munger e Rick Guerin eram igualmente talentosos. O que separou Buffett e Munger de Guerin foi uma única coisa. Em 1973, Guerin usou alavancagem. Quando o mercado caiu 70%, foi forçado a vender Berkshire Hathaway a Buffett por $40 por ação. Buffett disse certa vez: Charlie e eu sempre soubemos que ficaríamos ricos. Só não estávamos com pressa. A lição do capítulo 5 em uma frase: para acumular riqueza, é necessário tomar riscos. Para manter riqueza, é necessário o oposto do risco. Capítulo 6. Tails, You Win. Housel apresenta aqui um dos conceitos mais liberadores do livro, e, paradoxalmente, um dos menos falados em educação financeira. A firma de investimento Correlation Ventures analisou mais de 21 mil financiamentos de venture capital entre 2004 e 2014. Resultado: 65% das empresas financiadas perderam dinheiro. Apenas 0,5%, cerca de 100 empresas de 21 mil, retornaram mais de 50 vezes o capital investido. E esse 0,5% gerou a maioria dos retornos de toda a indústria.
Teoria dos sistemas. Isso é o que os estatísticos chamam de distribuição de Pareto extrema, onde não apenas 20% das causas geram 80% dos efeitos, mas onde tipicamente 1% das causas geram a totalidade dos efeitos relevantes. No mercado de ações, a distribuição é igualmente brutal. 40% de todas as ações do Russell 3000 desde 1980 perderam mais de 70% de seu valor e nunca se recuperaram. Mas os 7% de componentes que superaram o benchmark geraram praticamente todos os retornos do índice. Walt Disney produziu mais de 400 curtas-metragens antes de Branca de Neve. A maioria encantou plateias e perdeu dinheiro. Os 83 minutos de Branca de Neve salvaram a empresa e definiram um império. Warren Buffett investiu em 400 a 500 empresas ao longo de 60 anos. A maioria foi mediana ou ruim. Charlie Munger admitiu publicamente: se você remover apenas as melhores apostas da Berkshire, o track record é completamente ordinário. Psicologia comportamental. Aqui reside um dos vieses cognitivos mais perversos: viés de sobrevivência aplicado a portfólios. Só ouvimos sobre as apostas vencedoras. Raramente ouvimos sobre os firephones, os curtas que faliram, as posições perdedoras. E porque só vemos os sucessos, tendemos a subestimar brutalmente quão normal é o fracasso no caminho para resultados excepcionais. Metáfora. Você assiste Chris Rock no Netflix e acha que ele é naturalmente engraçado. O que você não vê são as 40 a 50 apresentações em clubes pequenos, que ele faz antes de cada tour, onde as piadas ainda são rascunhos, onde muitas falham, onde ele ainda está descobrindo o que funciona. O produto final polido é a cauda de um processo de tentativa e erro que você nunca testemunha. A conclusão prática do capítulo 6. Pare de se sentir um fracasso quando a maioria das suas tentativas não funciona. Isso não é sinal de que você está errado. É sinal de que você está jogando o jogo como ele deve ser jogado. O objetivo não é não errar. É errar de forma que os erros sejam sobrevivíveis e os acertos sejam transformadores. Capítulo 7. Freedom. Este é, na minha avaliação, o capítulo mais importante do livro. Não o mais técnico, o mais verdadeiro. Housel abre com uma citação do psicólogo Angus Campbell, da Universidade de Michigan, que passou a carreira estudando o que faz as pessoas felizes. Ter um forte senso de controle sobre a própria vida é um preditor mais confiável de sentimentos positivos de bem-estar do que qualquer condição objetiva da vida que consideramos. Mais do que salário, mais do que o tamanho da casa, mais do que o prestígio do cargo. Controle sobre o seu tempo é a variável mais poderosa de felicidade que existe. Psicologia comportamental. Housel identifica aqui o fenômeno que o psicólogo Jonah Berger chamou de reactância, quando perdemos controle sobre nossas decisões, mesmo decisões que originalmente desejávamos. O prazer delas desaparece completamente. Você pode amar seu trabalho, mas se o horário é inteiramente controlado por outro, eventualmente começa a sentir o trabalho como prisão. O próprio Housel conta que conseguiu um estágio nos sonhados bancos de investimento de Wall Street. Trabalho intelectualmente estimulante, bem pago, prestígio considerável. Durou 1 mês. O motivo: fazer algo que você ama em um horário que você não controla. Pode parecer idêntico a fazer algo que você odeia. Neurociência. Do ponto de vista neurocientífico, autonomia e controle ativam o sistema de recompensa de forma diferente das recompensas externas. A motivação intrínseca, fazer algo porque se quer, ativa circuitos de dopamina de forma mais sustentada e resistente à habituação do que recompensas externas, como salário ou status. O que significa que um profissional com salário menor, mas alto, controle sobre seu tempo, frequentemente, reporta níveis maiores de satisfação do que um profissional com salário extraordinário, mas sem soberania sobre as próprias horas.
Psicologia do consumo e status. E aqui chegamos ao paradoxo central da modernidade econômica. Usamos nossa crescente riqueza coletiva para comprar coisas maiores, mais caras e mais visíveis. Mas ao fazê-lo, entregamos precisamente o que mais nos faria felizes: controle sobre o tempo. Housel cita dados. A renda familiar média americana, ajustada pela inflação, dobrou entre 1955 e 2019. As casas tornaram-se mais de 2 vezes maiores, os carros mais sofisticados, mas o controle sobre o próprio tempo, na maioria dos casos, encolheu, porque na economia do conhecimento, o trabalho não termina quando você sai do escritório. Seu escritório está no seu bolso, disponível 24 horas. Metáfora. Derek Sivers, empreendedor de sucesso, conta que sua vida mudou quando tinha 22 anos e economizou $12 mil. Não quando vendeu sua empresa por milhões. Com $12 mil, pôde largar o emprego e virar músico de tempo integral. Aquilo foi a diferença. O resto foi só mais dinheiro no banco. A conclusão prática do capítulo 7. O objetivo não é acumular o máximo de dinheiro possível, é acumular o suficiente para comprar de volta o controle sobre o próprio tempo. E isso pode acontecer muito antes do que você imagina, se você deixar de gastar esse controle na compra de coisas, que nunca vão comprá-lo de volta. Capítulo 8. Man in the Car Paradox. Housel trabalhou como manobrista num hotel de luxo em Los Angeles durante a faculdade. Ferraris, Lamborghinis, Rolls-Royces desfilavam na sua frente todo dia. Ele os admirava, sonhava em ter um, via cada motorista como prova viva de que era possível chegar lá. Mas num determinado momento, algo mudou. Ele percebeu algo perturbador ao observar os outros hóspedes reagindo aos mesmos carros. Ninguém olhava para o motorista. Todo mundo olhava para o carro. E não apenas olhava, se imaginava no lugar do motorista. Construía uma fantasia onde era ele próprio atrás do volante, sendo admirado, sendo invejado, sendo visto. O comprador do Ferrari acredita que está comprando admiração, mas o que as pessoas ao redor admiram é a própria fantasia de estar no lugar dele, não ele como indivíduo. Housel escreveu uma carta ao filho recém-nascido. Nela disse: "Você vai pensar que quer um carro caro, um relógio sofisticado, uma casa enorme. Mas o que você realmente quer é respeito e admiração de outras pessoas. E pensa que ter essas coisas vai trazer isso. Quase nunca traz." Psicologia do consumo e status. Em psicologia do consumo, isso é descrito como signaling behavior, comportamento de sinalização. A teoria original de Thorstein Veblen, de 1899, propõe que o consumo de luxo é fundamentalmente comunicativo. Você não compra o objeto pela sua função. Você compra a mensagem que ele transmite ao grupo social. O problema, e Housel é preciso aqui, é que a mensagem que o comprador imagina transmitir raramente é a mensagem que os outros recebem. O comprador imagina que os outros pensam: essa pessoa é bem-sucedida, inteligente, admirável. Os outros pensam: eu gostaria de ter isso para que me vissem dessa forma. São dois monólogos simultâneos. Ninguém está realmente ouvindo o outro. Neurociência. Isso é o que neurocientistas sociais chamam de spotlight effect, a tendência de superestimar o quanto os outros nos observam e nos julgam. Estudos clássicos de Thomas Gilovich e Kenneth Savitsky, de Cornell, mostram consistentemente que em situações sociais, as pessoas acreditam ser o centro das atenções com uma frequência que nunca corresponde à realidade observada. No experimento original, estudantes eram solicitados a usar uma camiseta com um rosto famoso, potencialmente embaraçoso, e depois entrar numa sala com outros participantes. Os usuários da camiseta estimavam que cerca de 50% das pessoas na sala tinham notado. A taxa real era de aproximadamente 25%. Traduzindo para o contexto financeiro, o impacto social do seu carro novo, do seu relógio novo, da sua bolsa nova, na mente dos outros.
é aproximadamente metade do que você imagina. E mesmo o que eles notam não é você, é o objeto. Teoria dos jogos. Em teoria dos jogos, esse é um equilíbrio de Nash instável no jogo de sinalização social. Todos investem em sinais de status porque esperam ser admirados pelos outros, mas ao mesmo tempo ignoram os sinais dos outros, porque estão ocupados com os próprios sinais. O resultado é um equilíbrio onde todos gastam, ninguém admira, e o único vencedor é a indústria de luxo, que monetiza a ilusão. A conclusão prática do capítulo 8 em palavras de Housel: humildade, generosidade e empatia geram mais admiração real e duradoura do que qualquer objeto de luxo, não porque seja moralmente certo, porque é empiricamente verdadeiro. Capítulo 9. Wealth is what you don't see. Housel apresenta um colega no hotel chamado Roger. Chegava sempre de Porsche. Era o tipo de pessoa que todos notavam, todos comentavam. Depois, apareceu de Honda Civic. Depois de novo. E de novo. O Porsche havia sido tomado pelo banco depois de um default no financiamento. Não havia sinal de vergonha. Ele respondeu como quem explica a próxima jogada de um jogo. Housel então formula uma das sentenças mais precisas e perturbadoras do livro. Alguém dirigindo um carro de $100.000 pode ser rico, mas o único dado que você tem sobre a riqueza deles é que tem $100.000, a menos do que tinham antes de comprar o carro. É tudo o que você sabe sobre eles. A riqueza real é o que não se vê. São os carros que não foram comprados, os diamantes não adquiridos, as viagens não feitas, as primeiras classes recusadas, os upgrades declinados. A riqueza é potencial não convertido em consumo visível. Psicologia do consumo e status. Isso cria um problema fundamental de sinalização que contamina toda a cultura financeira. Os sinais externos de riqueza que a sociedade aprende a reconhecer são, estruturalmente, evidências de consumo, não de acumulação. Um homem com 10 milhões no portfólio de investimentos, morando numa casa simples e dirigindo um carro de 5 anos, é praticamente invisível na hierarquia social percebida. Um homem com 1 milhão em dívidas, vivendo num apartamento de luxo, parece mais rico ao olhar superficial. A cantora Rihanna quase faliu depois de um período de gastos excessivos e processou seu advisor financeiro. O advisor respondeu com uma frase que entrou para a história das finanças pessoais. Era realmente necessário dizer a ela que se você gastar dinheiro em coisas, você vai terminar com as coisas e não com o dinheiro. A resposta, segundo Housel, e eu concordo completamente, é: sim, é necessário dizer. Porque a confusão entre consumo e acumulação é um dos erros mais comuns e mais devastadores da psicologia financeira. Teoria dos sistemas. Em termos sistêmicos, confundir riqueza com consumo cria um feedback loop perverso. Quanto mais você consome para parecer rico, menos patrimônio acumula. Quanto menos patrimônio acumula, maior a ansiedade de status. Quanto maior a ansiedade de status, maior o consumo compensatório. É um ciclo de entropia financeira disfarçado de prosperidade, que acelera à medida que a renda aumenta. Psicologia comportamental. Housel faz uma distinção conceitual que merece ser gravada permanentemente na sua memória operacional. Rico é renda corrente, é fluxo de caixa visível no presente. Alguém com um carro de $100.000 é quase certamente rico, porque precisa de uma renda atual para pagar as parcelas. Riqueza é renda não gasta, é estoque acumulado, invisível por definição. Riqueza é flexibilidade e opções futuras. Não se parece com nada, porque deliberadamente não foi convertida em coisa alguma. Quando a maioria das pessoas diz que quer ser milionária, o que realmente quer dizer, e Housel é impiedoso aqui, é que quer gastar $1 milhão. E isso é literalmente o oposto de ser milionário. A antítese. As vozes que discordam de Housel. Agora vou fazer algo que a maioria dos resumos de livro não tem coragem de fazer. Vou apresentar os argumentos legítimos de quem discorda de Housel, porque intelectual honesto não é aquele que lê,
celebra e recomenda. É aquele que lê, pensa criticamente e apresenta a atenção real que o autor ignora ou minimiza. Primeira crítica: Housel supervaloriza o comportamento e subvaloriza a estrutura. O crítico mais sofisticado de Housel seria provavelmente o economista Thomas Piketty, autor de O Capital no século XXI. A crítica central é esta: ao focar tão intensamente no comportamento individual, paciência, humildade, controle emocional, suficiência, Housel implicitamente constrói a narrativa de que a desigualdade financeira é primariamente um problema de mentalidade individual, não de estrutura sistêmica. Mas Piketty demonstrou matematicamente, com dados de 200 anos de 7 países, que o retorno sobre o capital, chamado de R, supera sistematicamente o crescimento da economia como um todo, chamado de G. Isso significa que, em estrutura, aqueles que já possuem capital acumulam riqueza mais rápido do que aqueles que dependem apenas do seu trabalho, independentemente de comportamento. Um Ronald Read com os mesmos comportamentos: poupança disciplinada, investimento paciente, frugalidade consistente, que tivesse nascido em 1970 no Brasil, vivendo a hiperinflação de 2000%, que destruiu poupanças em poucos meses na virada da década, não teria chegado ao mesmo resultado. O comportamento seria idêntico. O contexto estrutural tornaria o resultado impossível. Segunda crítica: o conceito de suficiente é um privilégio epistêmico de classe. A ideia de definir deliberadamente um suficiente e então se libertar da corrida por mais pressupõe que você já alcançou um nível de segurança material básica, a partir do qual a escolha é possível. Para alguém que ganha um salário mínimo em qualquer economia da América Latina, suficiente não é um ato sofisticado de filosofia budista aplicada às finanças. É uma necessidade imposta pela aritmética da sobrevivência. O filósofo bourdieusiano diria que Housel escreve para quem já tem o suficiente como ponto de partida e usa esse ponto de chegada como conselho para todos. É como um alpinista no topo da montanha descrevendo a vista e dizendo: venha até aqui, o esforço vale a pena. Terceira crítica: a celebração do longo prazo ignora a urgência cognitiva do presente. Housel celebra paciência, visão de longo prazo e resistência ao impulso. Mas o economista comportamental Sandil Mullainathan, em seu livro Scarcity, publicado com o psicólogo Eldar Shafir, demonstra algo que muda fundamentalmente a conversa sobre comportamento financeiro e pobreza. A escassez de recursos não é apenas uma condição econômica, é uma condição cognitiva. Quem está em situação de escassez genuína, seja de dinheiro, de tempo ou de qualquer recurso crítico, experimenta uma sobrecarga do córtex pré-frontal, que literalmente reduz a capacidade de pensamento de longo prazo. Em outras palavras, a pessoa em escassez não é impaciente por fraqueza de caráter. Tem o processador cognitivo consumido pelo gerenciamento de crises imediatas, deixando muito menos capacidade disponível para decisões de horizonte mais longo. Isso não é desculpa, é neurociência, e é uma crítica séria a qualquer abordagem de comportamento financeiro que ignore o contexto de recursos em que o comportamento ocorre. Como avaliar essas três críticas? São válidas como contexto estrutural e como limites do alcance do argumento de Housel. Elas precisam ser conhecidas por qualquer leitor intelectualmente honesto, mas não invalidam o núcleo operacional do argumento de Housel para o público que você e eu alcançamos, porque Housel não está escrevendo, e este canal não fala, para pessoas em pobreza estrutural extrema. Está escrevendo para profissionais de renda média alta, com autonomia real sobre suas decisões financeiras, que consistentemente as fazem de forma contrária aos próprios interesses de longo prazo, por razões que são dominantemente psicológicas, não estruturais. Para esse público, para você, as críticas estruturais são relevantes, como contexto histórico e como vacina contra o excesso de individualismo na análise financeira.
Mas a crítica comportamental de Housel é operacionalmente mais urgente e mais acionável. Capítulo 10. Save Money. Housel abre este capítulo com uma analogia, que parece simples, mas é profundamente subversiva para a mentalidade financeira convencional. Na crise de energia dos anos 70, o mundo parecia estar ficando sem petróleo. A lógica era direta. O planeta tem reservas finitas. A demanda cresce. A produção não acompanha. Fim do jogo. Mas não foi o que aconteceu. E a solução não veio principalmente de onde todo mundo esperava, de encontrar mais petróleo. A solução real foi eficiência energética. Os Estados Unidos hoje usam 60% menos energia por dólar de PIB do que em 1950. O sedã médio Ford de 1989 consumia 18 milhas por galão. O absurdamente grande SUV Chevy Suburban de 2019 também faz 18 milhas por galão. A indústria aprendeu a fazer mais com menos. A mesma lógica, transposta para as finanças pessoais, é revolucionária. Encontrar investimentos com retornos maiores é incerto, difícil, e depende de condições fora do seu controle. Reduzir o que você precisa para ser satisfeito, aumentar a eficiência do seu capital. Está inteiramente sob o seu controle e funciona com 100% de garantia de eficácia. Economia comportamental. Housel avança para o argumento mais provocador do capítulo. Profissionais que gastam 80 horas por semana tentando adicionar 0,1% de retorno anual ao portfólio, com toda a angústia, o custo de saúde mental, o tempo perdido com família, poderiam obter resultados equivalentes ou superiores, simplesmente reduzindo 2 a 3 pontos percentuais de lifestyle bloat. O inchaço de estilo de vida que cresce automaticamente com a renda, sem decisão consciente. E então vem a frase mais impactante do capítulo, talvez do livro inteiro. A partir de um certo nível de renda, o que você precisa é apenas o que está abaixo do seu ego. Past a certain level of income, what you need is just what sits below your ego. Acima de um certo nível de renda, que para a maioria dos ouvintes deste canal já foi ultrapassado, a diferença entre o que você precisa e o que você gasta é quase inteiramente uma função de quanto você se importa com o que os outros pensam de você. Neurociência. Pesquisas em neurociência social mostram que pessoas com baixa sensibilidade ao julgamento social, o que se correlaciona com traços como segurança de apego e autoestima não contingente à aprovação externa, consistentemente têm melhores decisões financeiras de longo prazo. Elas conseguem suportar o desconforto social de não consumir de forma ostensiva, porque não precisam do consumo para regular o senso de identidade. A poupança, para essas pessoas, não gera ansiedade de privação, gera sensação de soberania. Teoria dos sistemas. Housel coloca a poupança dentro de uma lógica sistêmica mais ampla, num mundo em que a concorrência por talentos se tornou global e digitalmente acessível, onde o seu concorrente não é mais o colega de trabalho, mas potencialmente qualquer pessoa conectada no planeta. A flexibilidade se torna uma vantagem competitiva, estrutural. Inteligência já não é vantagem diferencial suficiente. Em mercados onde 600 pessoas tiram nota máxima no SAT por ano, e outros 7.000 chegam perto do máximo, a inteligência bruta foi comoditizada. Mas flexibilidade, a capacidade de esperar pela oportunidade certa, de mudar de curso sem pressão, de recusar trabalho ruim porque você pode, é cada vez mais rara e cada vez mais valiosa. E a fonte da flexibilidade sempre foi e sempre será, poupança. A conclusão prática do capítulo 10. A rota mais rápida para economizar não é encontrar investimentos com melhor retorno. É reduzir a dependência que você tem da aprovação dos outros para definir quem você é. Isso é desenvolvimento pessoal, com retorno financeiro direto e mensurável. Capítulo 11. Reasonable and Rational.
Housel abre este capítulo com uma história aparentemente absurda. Um médico do século XIX, chamado Julius Wagner Jauregg, que tratava sífilis injetando malária nos pacientes. Isso não é metáfora, isso aconteceu. Wagner Jauregg havia observado que pacientes com sífilis frequentemente melhoravam quando contraíam febre alta, por causas não relacionadas. Ele fez a conexão. A febre estava combatendo a infecção. Então, prescreveu febre induzida, primeiro com tifoide, depois com malária, porque a malária podia ser revertida com quinina depois de alguns dias de febre intensa. Funcionou. A taxa de recuperação quase dobrou. Ele ganhou o Nobel de Medicina em 1927. E então Housel faz o giro inesperado. E se fosse racional, deixar a febre subir quando você está doente, sabendo que a febre tem função imunológica? A neurociência moderna mostra que sim. Uma febre moderada de 38 a 39 graus acelera a resposta imune de forma mensurável. Mas é razoável? Não. Você está com febre, está desconfortável, você toma o Tylenol. E está certo em tomar, porque razoável derrota racional no tribunal da vida real. Neurociência e economia comportamental. Harry Markowitz ganhou o Nobel criando o modelo matemático de alocação ótima de portfólios, a Modern Portfolio Theory. Quando perguntado como ele mesmo investia nos anos 50, quando o modelo foi desenvolvido, respondeu sem hesitar. Dividia 50 por 50 entre ações e títulos, com o objetivo de minimizar o meu arrependimento futuro. Não a fórmula, não a otimização, o arrependimento futuro. O criador do modelo de otimização matemática mais influente da história das finanças não o usava para gerenciar o próprio dinheiro, porque ele era suficientemente inteligente para entender que na vida real, as decisões financeiras não são tomadas em planilhas. São tomadas às 2 da manhã, olhando para o extrato bancário. São tomadas sob o olhar do cônjuge preocupado. São tomadas quando o colega de trabalho está te dizendo que vai entrar no fundo de criptomoedas e você está sentindo aquela pontada familiar. Psicologia comportamental. Pesquisadores de Yale publicaram um estudo argumentando que jovens investidores deveriam usar a alavancagem de 2-1, $2 de dívida para cada dólar próprio, ao comprar ações no início da vida. A matemática funciona. Os números do estudo são corretos. É uma estratégia racional. É também absolutamente irrealizável em termos humanos. Nenhuma pessoa normal poderia ver 100% de sua aposentadoria evaporar num crash de mercado, manter a compostura e continuar aplicando a estratégia exatamente como planejado. Ela entraria em pânico, venderia tudo, processaria o advisor, nunca mais investiria em ações. O retorno esperado de 90% superior é real no papel. O custo psicológico de executar a estratégia é incalculável na vida real. Housel conclui: a melhor estratégia financeira não é a matematicamente perfeita, é a humanamente sustentável. E a diferença entre essas duas coisas é precisamente o tamanho do gap entre teoria e comportamento humano real. Capítulo 12. Surprise. O professor Scott Sagan, de Stanford, tem uma frase que Housel usa como epígrafe: coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. A tendência humana de usar o passado como guia para o futuro é compreensível, lógica, inclusive. Mas em finanças, essa tendência cria uma armadilha específica. Os eventos que mais movem os mercados são exatamente aqueles que não têm precedente histórico suficiente para serem modelados com precisão. A Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, o crash do petróleo de 1973, o colapso do LTCM em 1998, o 11 de setembro, a crise de 2008, a pandemia de 2020, a invasão da Ucrânia em 2022. Todos foram em diferentes graus, sem precedente suficiente para antevisão confiável. Psicologia comportamental.
Isso conecta ao conceito de neglect of tail risk, a tendência sistemática de subestimar a probabilidade de eventos de baixa frequência, mas alto impacto, porque o cérebro usa a frequência histórica observada como heurística de probabilidade futura. Em outros termos, se algo nunca aconteceu na sua experiência direta, o sistema nervoso registra como improvável. Se aconteceu repetidamente, registra como esperado. O problema é que os eventos que mais importam para as finanças são exatamente os raros. Nassim Taleb descreve isso com precisão cirúrgica em Iludidos pelo Acaso. Os engenheiros da usina nuclear de Fukushima construíram a planta para resistir ao pior terremoto registrado na história do local. Não imaginaram nada substancialmente pior, e não consideraram que o pior evento histórico precisava ser, por definição, uma surpresa, sem precedente anterior. Caso contrário, não seria o pior. Isso não é falha de análise técnica, é falha fundamental de imaginação epistemológica. Neurociência. Daniel Kahneman, em palestra em Nova York, em 2017, foi perguntado como investidores deveriam responder quando suas previsões estão erradas. Ele disse algo que ficou gravado na minha memória, como uma das observações mais honestas já feitas sobre previsão econômica. Sempre que somos surpreendidos, mesmo quando admitimos que cometemos um erro, dizemos: nunca mais vou cometer esse erro. Mas a lição correta a aprender de uma surpresa não é como evitar aquela surpresa específica da próxima vez. A lição correta é que o mundo é difícil de prever. Essa é a lição. O mundo é difícil de prever. Não aquela classe específica de eventos é difícil de prever. O mundo, em geral, sempre, estruturalmente. A conclusão prática do capítulo 12. Não construa portfólios para o mundo que você espera. Construa portfólios que sobrevivam ao mundo que você não pode antecipar. Capítulo 13. Room for Error. Housel usa contadores de cartas de blackjack como metáfora de abertura para este capítulo, e é uma escolha brilhante. Um contador de cartas profissional não aposta tudo quando as probabilidades são favoráveis. Ele sabe que tem vantagem, sabe que se jogar o suficiente, vai ganhar, mas também sabe que uma sequência de resultados desfavoráveis pode acontecer mesmo quando a probabilidade está a seu lado, e que sem margem de reserva para suportar essa sequência, não vai estar mais no jogo quando as probabilidades voltarem a se materializar. Kevin Lewis, contador de cartas retratado no livro Bringing Down the House, escreveu: devemos garantir que temos dinheiro suficiente para resistir a qualquer oscilação desfavorável. Uma regra prática é ter pelo menos 100 unidades básicas de aposta em reserva. 100 vezes a unidade de aposta. Não 10, não 20. 100. Teoria dos sistemas. Em cibernética e teoria dos sistemas, isso é chamado de robustez sistêmica. A capacidade de um sistema absorver perturbações externas sem colapso estrutural. Sistemas altamente otimizados para condições ideais são frequentemente os mais frágeis, sob condições adversas. Um avião comercial moderno tem 4 sistemas elétricos redundantes, independentes. Pode voar com um motor e pousar sem nenhuma reversão de empuxo, apenas com os freios. Essa redundância não existe, porque o engenheiro esperava que 3 sistemas falhassem simultaneamente. Existe porque entendeu que a única forma de garantir que o sistema sobrevive ao inesperado é construir capacidade que nunca será necessária na maioria das viagens, mas que define completamente o resultado nas poucas em que for. Finanças pessoais precisam da mesma lógica. Psicologia comportamental. Housel distingue com precisão entre conservadorismo e margem de segurança. E a distinção é fundamental. Conservadorismo é evitar determinados riscos. É dizer não para certas classes de ativos ou oportunidades. Margem de segurança é aumentar as chances de sobrevivência dentro de qualquer nível de risco que você escolha assumir.
É o espaço entre o que você espera que aconteça e o que pode acontecer, sem que o pior resultado te destrua. Benjamin Graham, o pai do Value Investing, escreveu que o propósito da margem de segurança é tornar a previsão desnecessária. Não é prever melhor, é construir um sistema que sobrevive quando a previsão estava errada. Buffett disse aos acionistas da Berkshire, em 2008, prometi a vocês, as agências de rating, e a mim mesmo, sempre manter caixa, mais do que suficiente. Quando forçado a escolher, não vou trocar uma noite de sono sequer pela chance de lucros extras. Nem uma noite de sono. A conclusão prática do capítulo 13. Não otimize para o mundo ideal. Otimize para o mundo real, que inclui, inevitavelmente, as surpresas que nenhum modelo previu e nenhuma experiência anterior preparou você para enfrentar. Capítulos 15 e 16. Nothing's Free e You e Me. Housel abre o capítulo 15 com uma observação que deveria ser óbvia, mas raramente é. Tudo tem um preço. O problema é que o preço de muitas coisas não é visível, até que você já o esteja pagando. O S&P 500 cresceu 119 vezes, em 50 anos, até 2018. Uma rentabilidade extraordinária, disponível para qualquer pessoa com acesso a um fundo de índice. Mas o preço não era zero. O preço era suportar quedas de 20, 30, 40, 50% sem vender. Era olhar para o extrato e ver a aposentadoria encolher, durante meses ou anos. Era conviver com a narrativa de colapso nos jornais enquanto mantinha a posição. Housel propõe uma metáfora que considero perfeita. A volatilidade do mercado não é uma multa, é uma taxa de entrada. Psicologia comportamental. A diferença psicológica entre pagar uma taxa e pagar uma multa é enorme. Taxas são esperadas, aceitas, racionalizadas, como o custo do serviço. Multas geram reação defensiva, senso de injustiça, vontade de evitá-las a qualquer custo. Quando um investidor vê seu portfólio cair 30%, se ele enquadra esse evento como multa, punição por ter investido errado, a resposta natural é evitar a punição futura vendendo. Se enquadra como taxa, o custo de admissão para retornos históricos de longo prazo, a resposta natural é segurar a posição. O mesmo evento financeiro objetivo. 2 frames cognitivos, resultados diametralmente opostos para o patrimônio de longo prazo. Teoria dos jogos. O capítulo 16 introduz um dos conceitos mais práticos e menos discutidos do livro. Você pode estar fazendo exatamente a coisa certa e ainda assim estar destruindo seu patrimônio, se estiver copiando as decisões de alguém que está jogando um jogo diferente do seu. Durante a bolha das .com, no final dos anos 90, os preços das ações de tecnologia chegaram a níveis que pareciam absurdos para um investidor de longo prazo. E eram. Mas para um trader de curto prazo, com horizonte de dias ou semanas, aqueles preços faziam sentido perfeito, porque eles precisavam apenas que o preço subisse, mais um pouco, antes de venderem. O problema começava quando o investidor de longo prazo olhava para o trader de curto prazo, ganhando dinheiro, e pensava: ele sabe algo que eu não sei. Talvez eu deva comprar também. E comprava, ao preço do trader de curto prazo, com o horizonte de longo prazo. Resultado, ele pagou o preço do jogo curto para jogar o jogo longo. Não funciona. A conclusão prática dos capítulos 15 e 16. Identifique claramente que jogo você está jogando, qual seu horizonte, quais seus objetivos, qual seu perfil de tolerância à volatilidade. E então pare de tomar como base pessoas jogando jogos diferentes. Capítulo 17. The Seduction of Pessimism. A historiadora Deirdre McCloskey tem uma frase que Housel usa de epígrafe. Por razões que nunca entendi, as pessoas gostam de ouvir que o mundo vai acabar. Pessimismo não é apenas mais comum do que otimismo em finanças. Ele soa mais inteligente, parece mais sofisticado, capta mais atenção, garante mais convites para programas de televisão. Diga que uma recessão está chegando. Os jornais te ligam.
Diga que bons tempos estão pela frente. Te chamam de ingênuo. Neurociência. Kahneman explica o fundamento evolutivo. O sistema nervoso humano foi calibrado para registrar ameaças com urgência, proporcional ao seu potencial destrutivo, não proporcional à sua probabilidade. Uma ameaça com 5% de probabilidade de ser catastrófica recebe muito mais atenção neural do que uma oportunidade com 95% de probabilidade de ser levemente positiva. Isso foi adaptativo na savana. Ignorar um predador tem consequências irreversíveis. Ignorar uma oportunidade de alimento é apenas um custo de oportunidade. No contexto financeiro moderno, esse sistema produz viés sistemático de pessimismo. Damos mais peso aos cenários negativos do que a probabilidade objetiva justifica, e menos peso aos cenários positivos do que a evidência histórica sustenta. Psicologia comportamental. Housel oferece um contra-argumento poderoso. O otimismo de longo prazo não é ingenuidade. É a posição mais sustentada pelos dados históricos disponíveis. O mercado americano de ações passou por 2 guerras mundiais, a Grande Depressão, a Guerra Fria, crises de petróleo, hiperinflação dos anos 70, bolhas de tecnologia, colapsos imobiliários, pandemias. Em cada um desses momentos havia razões concretas e inteligentes para ser pessimista. E ainda assim, de 1871 a 2019, o mercado retornou em média 6,8% ao ano acima da inflação. Para um investidor que manteve a posição por 30 anos, o pessimismo bem articulado de cada crise foi irrelevante para o resultado final. A conclusão prática do capítulo 17. O pessimismo é sedutor porque parece prudente, mas confunde aparência de sofisticação com eficácia real. O otimismo de longo prazo, sustentado por evidência histórica e estruturalmente fundamentado, é a posição mais racional disponível para a maioria dos investidores, desde que combinado com a paranoia de curto prazo, sobre o que pode interromper o compounding. Síntese epistêmica. Chegamos ao final. Vou te dizer o que The Psychology of Money realmente é, não apenas o que parece ser na superfície. Na superfície, é um livro sobre como pensar melhor sobre dinheiro, e cumpre esse objetivo com elegância e honestidade, raramente vistas em finanças populares. Mas no nível mais profundo, é um livro sobre uma única pergunta, que poucos têm coragem de formular de forma direta. Por que seres humanos sabotam consistentemente seu próprio bem-estar de longo prazo em favor de sinais de curto prazo que não produzem o que prometem? E a resposta de Housel é ao mesmo tempo humilde e radical, porque somos animais sociais presos em corpos que evoluíram para maximizar posição relativa dentro do grupo, mas que vivem em um mundo onde o grupo se expandiu para incluir bilhões de pessoas que nunca conheceremos, e cujo padrão de vida é transmitido para nós em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de um dispositivo que carregamos no bolso, dentro do qual a comparação nunca para, a hierarquia nunca estabiliza e o suficiente nunca chega. O sistema nervoso que foi construído para te ajudar a sobreviver na savana africana é hoje a principal ameaça à sua liberdade financeira. Não os mercados, não a inflação, não a taxa de juros, não o governo, você. O circuito dopaminérgico que deveria te motivar a buscar recursos está sendo explorado por um sistema econômico que aprendeu, com precisão científica, a monetizar cada vulnerabilidade evolutiva que você carrega. Mas, e esta é a mensagem final de Housel, e eu endosso completamente, você não é fraco por isso, você é humano. E ser humano, com toda a irracionalidade que isso implica, com toda a fragilidade cognitiva que a evolução instalou, com todos os vieses que fazem sentido fora do contexto em que os aplicamos hoje, é o ponto de partida, não a sentença. O que separa quem constrói liberdade financeira de quem constrói apenas aparência de liberdade não é vontade de ferro, não é genialidade de investimento, é consciência.
vocabulário para nomear os próprios processos, e a disciplina, construída em sistemas e ambientes, de agir a partir do que você sabe, em vez de a partir do que você sente no momento. Síntese interdisciplinar final. O que percorremos nestes 82 minutos mostra que riqueza financeira real é o produto de uma batalha em múltiplas frentes simultâneas. Na frente neurológica, dominar o sistema dopaminérgico de recompensa, que te empurra para compras impulsivas e perseguição de retornos extraordinários, não pela força de vontade, mas pela engenharia de ambiente que remove o estímulo antes de chegar à decisão. Na frente psicológica, reconhecer os vieses cognitivos, disponibilidade heurística, atribuição fundamental de erro, aversão à perda, neglect of tail risk, que distorcem todas as suas decisões financeiras. Não eliminá-los, porque isso é impossível. Construir sistemas que funcionem apesar deles. Na frente social, quebrar o loop de comparação social ascendente que torna o suficiente impossível de alcançar e o consumo conspícuo inevitável. Redefinir o grupo de referência. Identificar deliberadamente as pessoas com quem você quer se comparar. Na frente dos sistemas, construir uma arquitetura financeira com feedback loops que trabalham a seu favor. Compounding, de longo prazo. Margem de segurança generosa. Automação da poupança. Diversificação que remove pontos únicos de falha. Na frente da identidade, redefinir sucesso, de ter para ser livre, ser soberano sobre o próprio tempo, ser indiferente ao julgamento social sobre o que você não consome. Essa última frente é a mais difícil e é a única que não pode ser automatizada. Requer trabalho interno real. Você sabe qual é o maior luxo que existe no mundo? Não é o Porsche, não é o apartamento no Leblon, não é o Rolex de $40 mil no pulso. É acordar numa segunda-feira de manhã e escolher, com total liberdade, o que você vai fazer com as próximas 8 horas. Isso é o que Ronald Read tinha, o faxineiro que cortava lenha nos fins de semana, que nunca se mudou da casa de 2 quartos, que nunca precisou impressionar ninguém, tinha na última fase da vida, soberania absoluta sobre o próprio tempo. Isso é o que Richard Fusconi perdeu. O executivo de Harvard, com a mansão de 11 banheiros e 2 elevadores, tinha renda extraordinária e zero liberdade, prisioneiro dos custos de manutenção que ele mesmo criou. Isso é o que Rajat Gupta trocou por uma chance de entrar no clube dos bilionários. E não entrou, e perdeu tudo que tinha. Isso é o que o executivo genial, que jogava moedas de ouro no Oceano Pacífico, destruiu metodicamente, uma decisão ostentatória por vez, na perseguição de uma sensação que o sistema nervoso entrega por 48 horas, e depois exige que seja substituída por algo ainda maior, ainda mais caro, ainda mais visível. O objetivo não é ser rico. O objetivo é ter dinheiro trabalhando para você, em vez de você trabalhando para o dinheiro. E a diferença entre essas duas condições não é um número no extrato bancário, não é o cargo no cartão de visitas, não é o endereço do apartamento. É a resposta que você dá quando pergunta a si mesmo, às 6 da manhã de uma segunda-feira: estou aqui porque quero, ou porque preciso. Quando a resposta for porque quero, na maioria dos dias, para a maioria das coisas que você faz, você chegou lá, independente do saldo na conta. Os 10 princípios fundamentais. Vou deixar com você os 10 princípios que tirei desta análise, não apenas do livro, mas de tudo que conectamos a ele ao longo de 87 minutos. Princípio 1. Ninguém é louco. Todo comportamento financeiro tem uma lógica interna construída por experiências únicas e irrepetíveis. Busque entendê-la antes de julgá-la, especialmente quando essa pessoa é você mesmo. Princípio 2. Sorte e risco são irmãos siameses. O sucesso raramente é apenas habilidade. O fracasso raramente é apenas erro. Calibre seu ego e sua autocompaixão de acordo com essa realidade estrutural. Princípio 3. Defina o suficiente antes que o mercado o defina por você. Porque o mercado e o Instagram e o LinkedIn e o colega com o carro novo nunca para de apresentar o próximo nível de insuficiente. Princípio 4.
O compounding é contraditório ao pensamento humano linear, mas é real. Retornos mediocres persistentes vencem retornos extraordinários inconsistentes. Sempre, matematicamente, sem exceção. Princípio 5. Sobreviver é a habilidade mais subestimada em finanças. Sem sobrevivência, não há compounding. Sem compounding, não há riqueza. Preservar é tão estratégico quanto crescer. Princípio 6. As caudas dominam, a maioria das tentativas vai falhar. Isso não é sinal de que você está errado. É a estrutura natural de qualquer processo que produz resultados excepcionais. Construa para isso. Princípio 7. O maior dividendo do dinheiro é controle sobre o tempo. Não o carro, não a casa, não o título. Autonomia sobre as próprias horas é o retorno mais alto que qualquer patrimônio pode pagar. Princípio 8. A riqueza é o que você não vê. Acumulação real é invisível. Consumo visível é evidência de despoupança, não de riqueza. Rico é fluxo, riqueza é estoque. Princípio 9. Seja razoável, não racional. A estratégia que você consegue manter durante o colapso é infinitamente mais valiosa do que a estratégia matematicamente ótima que você abandona no primeiro momento de terror. Princípio 10. Sua identidade determina seu comportamento, não sua disciplina, não sua força de vontade, não seus objetivos escritos no caderno. Defina quem você é em relação ao dinheiro, e o comportamento seguirá naturalmente. Esta foi a Audio Class Crítica, de The Psychology of Money, de Morgan Housel. Se você chegou até aqui, percorrendo todos esses minutos no tempo de elite que discutimos na abertura, deixa eu te fazer 3 convites concretos, antes de encerrar. Primeiro convite. Na próxima vez que você sentir o impulso de comprar algo acima do ordinário, algo que você vai mencionar para alguém, algo que você vai fotografar, pause por 48 horas. Não para se punir, não por ascetismo, para perguntar, com honestidade radical: estou comprando o objeto ou estou comprando a mensagem que ele envia sobre mim? A resposta vai te dizer mais sobre seus padrões financeiros profundos do que qualquer planilha de gastos. Segundo convite, calcule hoje, não amanhã, hoje, o seu suficiente number, o patrimônio líquido que daria a você liberdade operacional básica. Não luxo, não aposentadoria aos 35. Liberdade real, a capacidade de não precisar de qualquer emprego específico para cobrir sua estrutura de custo de vida por 2 anos. Escreva esse número, guarde-o. Esse é o norte que vai orientar cada decisão de poupança e cada decisão de consumo dos próximos anos. Não porque você vai parar de crescer quando chegar lá, mas porque você vai fazer escolhas radicalmente diferentes, com esse número na mente, do que faz sem ele. Terceiro convite. Compartilhe esta análise com uma pessoa que você respeita e com quem quer criar uma conversa mais profunda sobre dinheiro. Não para impressioná-la, para criar um parceiro de accountability intelectual, porque mudanças de mentalidade financeira, como todas as mudanças que realmente duram, são mais robustas quando compartilhadas com alguém que também está comprometido com elas. Eu sou o Marcelo Sampaio. Você estava em movimento enquanto ouvia isso. Talvez no trânsito de manhã, talvez na esteira, talvez numa caminhada. E nesse movimento, no meio da sua rotina mais ordinária, você fez uma escolha extraordinária. Usou o tempo, que poderia ter sido silêncio ou distração, para construir repertório. Isso não é pequeno. Isso é exatamente a diferença entre o Ronald Read e o Richard Fusconi, que não está no livro. Não foi apenas a poupança, não foi apenas a paciência, não foi apenas a frugalidade. Foi a decisão, repetida ao longo de décadas, de usar o tempo disponível para aprender em vez de para consumir. Você acabou de fazer essa escolha. Não um operário do sistema, um arquiteto da própria liberdade. Nos encontramos no próximo tempo de elite.